Boa noite, amado e amado do Senhor. Espero encontrar-te em perfeita paz, graça e paz. Que a paz do Senhor esteja sobre ti, a tua casa e a tua família. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia e estou aqui para dar continuidade à série Mulheres que Inspiram. Já falei de Maria, mãe de Jesus, já falei de Esther, a rainha, já falei de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e hoje estou aqui para falar-vos de Raabe, a prostituta. Sim, e vais-me perguntar o que é que uma prostituta tem para me ensinar. Nós muito temos a aprender com Raabe, a sua fé, a sua entrega, a sua coragem, a sua ousadia. Sim, e para saber mais quem é que foi Raabe, nós vamos hoje meditar no livro de Josué. Mas antes de prosseguir, eu gostava de te pedir, curta este vídeo, compartilhe, envie para a tua mãe, para as tuas irmãs, para as tuas primas, para as tuas amigas, porque o objetivo é ter uma conversa de mulher para mulher, com ensinamentos bíblicos e tirar ensinos para que a gente possa se edificar umas às outras. Então, vamos para o livro de Josué e leremos o capítulo 2, o versículo 1. E assim diz: E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então sabemos que Josué era líder do povo de Israel e no seu percurso ele ia conquistando as terras mediante a orientação de Deus Todo-Poderoso. E então ele enviou 2 espias à cidade de Jericó. E perguntamos como é que uma mulher que é prostituta recebe e esconde 2 espiões em sua casa, podendo ter sido considerada de traidora, podendo colocar a sua casa, a sua família, a sua própria vida em risco. Vejamos o que é que aconteceu em 2 e 3. No capítulo 2 de Josué diz assim: Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens, dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Só que Raabe não entregou os homens que ela escondeu na sua casa. Pelo contrário, ela deu informações contrárias aos homens do rei de Jericó, e estes homens foram induzidos a erro a procurar os israelitas onde eles não estavam. Agora vem a pergunta: como é que uma mulher vai esconder na sua casa aqueles que é contra a vontade do rei? Aquele que vai espiar, de certeza para coisa boa, não deve ter sido. Agora vejamos qual é que é a posição de Raabe nos versículos 9, 10 e 11. E diz assim: E disse Raabe aos homens de Israel que ela tinha escondido: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Perante essa resposta que disse Raabe àqueles 2 espias, vem outra pergunta: por que é que ela vai esconder na sua casa pessoas que vão destruir o seu povo, os seus familiares, os seus amigos e tudo o que ela conhecia? Vejamos o que a própria Raabe continua a dizer no versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. Então, Raabe já tinha ouvido falar das obras, dos prodígios e das maravilhas que o Senhor Jeová tem feito para o povo de Israel. Como disse aqui,
o Senhor secou. Ela sabe que Deus secou as águas do Rio Vermelho para que os israelitas passassem em terra seca. Continuamos e diz: e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do rio Jordão. Raabe também sabia que os israelitas tinham destruído os 2 reis dos amorreus. Destruiu o rei de Sion, da terra de Hesbom, e também tinha destruído o rei Bazã, e o rei Og, que é rei de Bazã. Então ela já sabia que pelo histórico de Josué e pelos feitos que os israelitas têm feito pelo poder do Deus Todo-Poderoso, eles, de Jericó, também seriam destruídos. Pensemos, qual é que era a ideia então de Raabe? E continuamos a nossa leitura aqui em 11 e diz: o que ouvindo desfaleceu o nosso coração e ninguém mais de ânimo há por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha aqui o reconhecimento de Raabe pelo Deus dos israelitas. Ela disse que ao ouvirem os relatos não houve ânimo algum em todo o povo de Jericó, porque eles sabem que Deus é Deus. E ela disse que sabem que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, porque o povo de Jericó e todos aqueles povos dos amorreus e dos jebuseus que eles andavam as terras por onde os israelitas passavam, eles adoravam muitos deuses. Adoravam deuses de pedra, deuses de madeira. Eles tinham muitos rituais religiosos onde adoravam a diversos deuses. Mas eles sabem, eles tinham a consciência que nenhum dos deuses que eles adoraram eram capazes de fazer o que o Deus poderoso faz. E aqui Raabe começa a ter entendimento. Ela começa a ver que não vale a pena o que ela fizesse. E então ela fez como Maria, que também já falei, irmã de Lázaro, que escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. E Raabe, ela é tão inteligente, ela é tão corajosa e ousada, que para além de ter desobedecido as ordens do rei, colocando a sua cabeça a prémio e ter sido considerada uma traidora, Raabe ainda faz acordo com os 2 espiões. É o que vamos ver aqui em Josué 2,12, que diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, com tudo o que têm, e que livrareis as suas vidas da morte. Olhem a coragem de Raabe. Ela fez acordo. Ela disse: assim como eu tive misericórdia de vocês e vos escondi agora, permita-me também ser protegida. E não só ela pediu que a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos e as suas irmãs e todos os seus bens fosse preservado. E com essa palavra, os 2 espias israelitas também deram-lhe a sua palavra. Olha quantas coisas nós podemos aprender aqui, porque Raabe teve fé. E a fé moveu-a a entender que a salvação está em Deus. E que há só um só Deus, que é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que é Criador dos céus e da terra. Raabe teve entendimento e sabedoria para saber que quem crê em Deus é salvo, ele e a sua casa. Por isso Raabe fez com que os espiões
prometessem que teriam misericórdia dela e da sua casa. E aqui nós vemos que Raabe foi uma mulher ousada, corajosa e cheia de fé. Assim também, cara irmã, eu quero levar-te a refletir, ainda que Raabe tivesse um passado que não a dignificava, ela reconheceu que só há um Deus e que Deus é poderoso e Deus é verdadeiro. E que quem recorre a Deus é salvo, ele e a sua casa. Assim também, cara irmã, se ainda não tens a tua vida entregue nas mãos de Jesus, convido-te, reflita, pensa e vê que só há uma salvação. Assim como Raabe teve entendimento para ver os sinais e entender que Jericó iria cair, que nós também hoje tenhamos discernimento e entendimento para ver que as coisas deste mundo vão passar. E quem correr para a rocha da salvação, que é o Deus Todo-Poderoso, e que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Também que o Senhor trabalhe em nós para que tenhamos entendimento que todos os sinais falados por Jesus em Mateus 24, dizendo os sinais dos últimos dias, estão-se a cumprir. E a nossa responsabilidade como mãe, como esposa, como profissional, levar os outros a entender que se há uma salvação e se há um Deus e não há outro. E a única forma de ter salvação é aceitando Jesus como único Senhor, suficiente e Salvador. Ok? É assim como diz a palavra, que graças à atitude de Raabe, vejamos que ela e toda a sua casa foi salva. E isso vamos ver no livro de Josué 6, 22 e 23, e diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial. Estão a ver? Raabe, a prostituta, salvou a sua vida, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e de toda a sua parentela. Por quê? Pela sua fé. Pela sua fé. E a palavra diz: se creres, tu e a tua casa serão salvos. Nesta hora eu quero te perguntar: tu crês? Tu crês que a salvação vem de Deus? Raabe, ela estava habituada numa terra onde tinha muitos deuses, muita adoração, muita religiosidade. E a palavra diz que não há nada de novo debaixo dos céus. Assim diz o sábio rei Salomão. Assim como era no tempo de Raabe, também é nos nossos dias. Há muita distração, há muita idolatria, há muitos deuses, há muita religiosidade. Mas quem salva é só o Deus verdadeiro. E ela teve o discernimento e o entendimento de ver onde é que estava a salvação e fazer ficar debaixo da salvação. Ela foi muito ousada e a sua fé salvou-a. E continuamos a ter muito que aprender com Raabe, porque nós vemos aqui em Josué 6, e 25 diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Então, Raabe, ainda que ela tivesse sido uma prostituta, ela foi poupada. E aqui diz que Josué deu vida à prostituta porque ela foi poupada da morte. Mas não só por isso, porque nós já aprendemos com a sua fé, a sua coragem, a sua ousadia, a sua perseverança. Ela foi
transformada. Assim como diz a palavra em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas anteriores já passaram e tudo se fez novo. Ela passou de um passado obscuro que ninguém a respeitava, a pertencer, a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Se nós lermos em Mateus 5:1, nós vamos ver que Raabe casou-se com Salmão e Salmão gerou a Boaz. E Boaz veio a gerar a Obed e Obed veio a gerar a Jessé. Jessé era o pai do rei Davi e nós sabemos que o Senhor Jesus veio da casa de Davi. Não importa, cara irmã, cara amiga, qual tenha sido o teu passado, qual foi o teu pecado até hoje. O Senhor Jesus disse: venha a mim, os fracos, cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Porque ele é manso e humilde de coração e o seu jugo é leve. Assim também diz a palavra, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Basta confessar os nossos pecados, aceitar Jesus na nossa vida e nós seremos transformados, porque Jesus é aquele que cura. Ele cura as feridas da alma, Ele cura as feridas emocionais, é Ele que nos transforma. Como eu disse em 2 Coríntios 5,17, eis que as coisas anteriores já passaram. E como a vida de Raabe foi transformada, ela foi glorificada, o seu nome está escrito no livro da vida. Ela passou a pertencer à genealogia de Jesus. Quanta honra essa mulher recebeu por ela ter reconhecido que só há um Deus, que é o único Deus verdadeiro. E nesta hora, se esta palavra te tocou, por favor, curte, compartilha. Sim, e nesta hora também gostaria de perguntar, se não aceitaste Jesus na tua vida até agora, queres ver a transformação na tua vida? Porque a palavra diz em João 14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Filho. Nesta hora, se tu queres aceitar Jesus na tua vida, ora comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu me arrependo do meu passado. Vem, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa e transforma-me, Senhor. E permite-me, Senhor, reconhecer-te em todos os meus caminhos, Senhor. Perdoa-me por tudo o que eu fiz, Senhor. Mas graças a Ti, Senhor, graças eu te dou, porque és bom, porque és paciente, Senhor. Cura-me das minhas feridas, limpa-me, Senhor, restaura-me. Eu aceito-te na minha vida como meu único suficiente, Senhor e Salvador. Amém. Que assim seja. Que assim seja, que essa palavra pode ter-te tocado e transformado. Graça e paz na tua vida e que a paz do Senhor, que transcende todo o entendimento, continue a te acompanhar.